Foi, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma honra estar entrevistando vocês. E antes da gente falar do álbum Nada, né? Vamos falar um pouco sobre a história da banda. Eu queria saber, para quem está conhecendo vocês por essa entrevista, como é que surgiu a banda Pois É? E aí, Luca, primeiro, obrigado aí pelo convite, muito bom estar conversando com você. Na verdade, eu vou ter que contar uma pré-história da banda, porque eu tenho banda com o Beleza. batera e com o baixista da banda já faz 17 anos, né? Eu tive alguns projetos com Uhum. eles. Em 2014, a gente conheceu a Ká, a gente também, antes da Poisé, teve alguns projetos com ela. E Uhum. em 2019 a gente resolveu criar esse projeto, e aí é a primeira vez que essa formação, né, se junta os quatro mesmo numa banda, mas a gente já teve banda entre a gente, né, várias outras, e a gente resolveu fazer essa banda para trabalhar em cima de algumas composições que eu tinha, que a Ká tinha, aí a gente foi falar com o Hatch, né, que é o nosso baixista, ele topou, curtiu os sons, depois a gente foi falar com o Gu, e aí a gente juntou em 2019. E aí a gente se lançou bem na Legal. pandemia, né? A gente passou 2019 em estúdio, gravando, trabalhando nas composições, e aí veio a pandemia bem quando a gente ia gravar nosso primeiro clipe, então a gente teve que mudar todas as... todos os planos que a gente tinha, fez um clipe dentro de casa, né, que era o que era possível fazer ali no começo da Uhum. pandemia, então a gente se lançou em Sim. 2020, né? A gente começou em 2019 e se lançou em 2020. Uhum. E foi uma coisa interessante que você falou, que vocês não, no início da banda, vocês tiveram pouco tempo, né, para viver no momento que não era a pandemia, né? Teve muita dificuldade nessa época de uma banda que começou na pandemia. Tudo bem que na pandemia teve muita procura por entretenimento, né? Você via na música, redes sociais. Teve muita dificuldade nesse período? Eu acho que no começo foi difícil, porque foi meio que aquele balde d'água fria, porque a gente estava com uma expectativa muito do presencial ali, né? De fazer show, de estar em contato com as Sim. pessoas, de poder mostrar e ver a opinião das pessoas. E aí no online acabou, né, dando um pouco esse baque, mas a gente acabou, né, tentando se conectar com as pessoas pela internet mesmo. A gente não entrou muito na onda das lives, né, da pandemia, a gente acabou não fazendo muitas coisas Sim. nesse sentido. Mas deu para a gente ir Uhum. produzindo algumas coisas, né? Mesmo estando todo mundo em lockdown ali, dava para ir criativamente, foi produtivo em alguns sentidos, assim. E a gente Legal. também teve E como uma é que. sorte durante a pandemia, né, que a gente entrou num festival que chama eFestival, né, e ele é 100% digital e tal, então Sim. ele era um festival que estava muito bombado ali na época, porque era das poucas possibilidades, né, que artistas autorais estavam tendo, e a gente acabou ganhando esse festival, então quando estava no fim da pandemia, a gente teve uma motivação para voltar com o projeto, enfim, a gente, até pela premiação que a gente ganhou, a gente ainda teve a possibilidade de cantar com o Titãs em cima do palco com eles, então foi uma coisa que para a gente valorizou muito, assim. Então, o final da pandemia trouxe um alívio, assim, por mais que a gente estivesse frustrado ao longo de um ano e meio, praticamente, a gente saiu Uhum. com um gás novo. Sim. E o álbum Nada, né? Ele carrega uma dualidade, que é interessante o nome, que é o verbo nadar e o substantivo nada. Como foi a história desse álbum e como essa ambiguidade, né, acabou se formando, refletiu nas faixas, em geral? A gente, depois a Camila pode até me complementar, assim, mas foi algo que veio vindo, assim. Primeiro a gente percebeu em algum momento, sei lá, uns 2 anos atrás, que a gente tinha, que as nossas músicas tinham muita metáfora com água, né? Em vários estados, Sim. assim, né? Então a gente achou que seria um conceito legal para trabalhar no álbum, né? De mostrar essa coisa de como as músicas naturalmente estavam dentro de um universo de metáfora que estava muito próximo. E aí a gente definiu isso primeiro, que a gente ia trabalhar em cima dessa temática, mas a gente ficou um tempão tentando cravar um nome para ele, né? E aí um dia a gente estava até em Santos, esse ano, né? Não faz acho que 3, 4 meses, a gente estava em Santos e falando desse conceito, e procurando o nome, debatendo as ideias que a gente tinha, e aí veio a ideia do nada enquanto a gente conversava, e a gente achou legal, né? O fato de ser uma palavra só, uma palavra muito comum, muito cotidiana, e ao mesmo tempo que já trazia ambiguidade
já apontava para duas características da banda, um que era essa coisa da temática aquática que a gente estava querendo trazer, e a outra é um pouco do existencialismo que a gente tem, né? Então foi um pouco assim que surgiu a ideia, não sei se a Camila tem alguma visão diferente. Eu acho que é por aí, assim, não foi uma coisa de ter uma proposta, assim, de a gente quer criar algo assim, então vamos compor a partir disso, vamos tentar montar algo em cima dessa ideia. Foi realmente essas composições que vêm, assim, algumas de longo prazo, então tem composições de 10 anos atrás, tem composições que foram feitas esse ano, inclusive, então foi mais esse exercício realmente de percebendo que a gente está quase que sempre falando da mesma coisa, mas de formas diferentes, então ir amarrando um pouco um conceito que foi surgindo naturalmente, assim, nas nossas composições, nas nossas ideias. Você tocou no ponto que eu ia perguntar, essa questão das músicas sempre se referirem à água, né? Isso foi por acaso que vocês acabaram notando isso, ou foi algo direcionado ao elemento da água? Então, é algo que a gente percebeu que aparece, assim, não é que em nenhum caso é a temática central, a gente vai percebendo que a gente faz sempre alguma referência à água nas músicas, né, ao líquido de forma geral, então, algumas você pega referência da chuva, outras referências do mar, então foi meio que por acaso mesmo que a gente foi surgindo bem naturalmente, a gente só fez esse exercício realmente de poder olhar e perceber que, olha, a gente tem isso em comum nas coisas que a gente compõe. Legal. E o álbum ele foi gravado ao longo de 3 anos, né? Como a gente falou, pegou um pouco da pandemia, né, também, né? Foi durante 3 anos. E muita coisa muda, né? As composições mudam. Alguma coisa mudou lá da ideia inicial até o lançamento dele? Bastante coisa, assim. A gente, na verdade, a gente foi gravando por faixas, né? Então tem faixa que a gente vai lançar agora que a gente gravou há 2 anos quase, sabe? Ou 2 anos mesmo, assim, completos. Então, aí a faixa já tá meio que, a partir desse momento que ela foi gravada, ela meio que cristalizou, a gente não mexeu mais, né? Mas durante o processo criativo, assim, a gente tem composições nesse disco que tem 10 anos de idade, né? Então, foi uma música que foi várias músicas ao longo desses 10 anos e que agora elas estão numa versão que está eternizada, né? Essa versão é a que vai nascer, assim. Então, bastante coisa mudou, na verdade, assim, em muitas dessas músicas. Legal. E falando em processo criativo, como é que geralmente é o processo da banda? Vocês compõem juntos, cada um traz uma ideia? Como funciona uma música de vocês? Eu acho que tem formas variadas, assim, a gente não tem um processo único que todas a gente faz da mesma forma. Então, acho que algumas são, por exemplo, essas que a gente fala que são mais antigas, assim. Então, uma que é uma composição antiga minha, que eu fiz, né, essa dos 10 anos, que aí depois eu trouxe, e aí o Lucas trouxe uma base, foi complementando, e depois, junto com a banda, ela vai se transformando em outra coisa. Então, acho que é um processo um pouco com várias etapas, assim, né? Acho que geralmente momentos individuais, seja assim, de alguém que compõe e depois apresenta para a banda e a banda complementa, ou alguém que traz um riff, alguma coisa na guitarra ou no baixo, e aí a partir disso a gente cria. Não sei se o Lucas tem outras ideias, né? Porque ele também já compôs tem esse processo criativo com os outros meninos, né? Há mais tempo, mas eu vejo de um jeito bem multifacetado, assim, o criativo. O que você acha, Total. Lucas? E a gente tem faixas, por exemplo, que são as mais recentes, eu e a Ká, a gente trabalhou mais tempo juntos nelas. Então, as mais antigas, elas tendem a ser uma coisa muito mais individual, assim, a música completa foi escrita por mim. Hoje a gente tem músicas que são que tem um pouco mais o olhar do outro logo nas etapas iniciais, né? Sim. Antigamente, as composições mais antigas, elas já vieram meio que fechadas, e a gente trabalhou muito mais em arranjo, assim, né? Então, tem esses dois casos, assim. Legal. E falando das faixas, falando da ilha de edição, né, o nome dessa faixa, ela faz uma crítica à obsessão das redes sociais, né, em criar uma imagem ditada de nós mesmos. Como vocês... É um assunto bem debatido, né, hoje em dia. Como é que vocês chegaram até esse ponto? E como vocês enxergam a relação entre a tecnologia e autenticidade na música de vocês? Cara, eu acho que essa talvez seja a nossa grande crise, assim, enquanto banda,
que é uma coisa que a gente sempre fala, porque, assim, o fato da gente ter banda exige da gente uma exposição muito grande às redes sociais, e os algoritmos, eles exigem uma recorrência muito grande, então todas as redes querem que você produza diariamente para elas, né? E isso é uma questão que já aflige a gente por conta disso, né? A gente tem muito essa questão, assim, com as redes sociais, e acho que essa música, por outro lado, ela veio num outro momento, assim, que nem era muito essa questão que a gente estava debatendo, era muito mais sobre as pessoas estarem editando a vida e deixando ela mais bonita, assim, mas, assim, eu acho que a temática da rede social, eu imagino até que vai aparecer em outros momentos, assim, da nossa carreira, porque continua sendo uma questão nossa, assim, então é uma questão com várias reflexões possíveis, assim, é uma coisa que a gente costuma falar muito. Acho que a Cá até pode falar um pouquinho mais de coisas diferentes, assim, porque a gente acaba conversando muito disso também. Antes de passar para Camila, posso só complementar uma coisa? É, fiz minha dever de casa, né? Pesquisei sobre vocês, né? Você, além de cantora, você é psicóloga também, né? E muito da música fala que acaba ajudando algumas pessoas a refletirem, né? Traz uma mensagem. Toda arte acaba transmitindo uma mensagem. Você acha que essa música ela pode acabar ajudando um pouco as pessoas a se entenderem também nesse mundo? Eu acho que qualquer obra de arte, ela tem esse potencial, assim, né, de ajudar alguém a pensar em alguma coisa, a refletir, ter uma outra visão. Acho que, no geral, muito do que a gente faz, assim, a gente tem esse propósito mesmo, né, de que isso possa causar algum tipo de reflexão. E acho que, mas também tem o lado que também as músicas que eu componho, na maioria, estão falando mais de mim e da minha relação, né? Então também tem essa coisa que a arte também tem, né, da gente conseguir elaborar as nossas próprias questões, né? Conseguir transformar aquilo que a gente sente, algum tipo de angústia, de pensamento, em algo artisticamente mais interessante, né? Então, essa música, ela tem muito disso, assim, muito mais ela é muito franca, assim, de vamos falar a verdade de como as coisas realmente aconteceram, né? Um olhar para umas histórias do passado de um jeito bem verdadeiro. E acho que isso é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Eu acho que tudo que a gente propõe, assim, artisticamente, é muito sobre falar a verdade, ser honesto, ser autocrítico. Então, né, se tivesse feito essa música ou as outras, assim, de forma geral, é uma coisa bem legal, é um objetivo que a gente tem, sim. Legal. E o EP Rascunho, ele serviu como um prelúdio, né, para o álbum Nada. Como vocês enxergaram a evolução da banda, desde o Rascunho até o Nada? Você acha que mais mudou em vocês esse tempo? Eu vejo, assim, principalmente a gente, no caso do Rascunho, a gente tinha muita limitação técnica mesmo por conta da pandemia, então a gente não tinha acesso a bons equipamentos, a gente trouxe essa ideia do rascunho justamente para poder trabalhar criativamente e falar, não tem problema se a coisa fique soar um pouco lo-fi, amadora e tal, assim, porque é o que dá para fazer agora, e a gente abraça esse conceito de rascunho e, de certa forma, já indica alguma outra coisa que venha a seguir, né? Então, a capa de rascunho até tem a água já lá como elemento, e também tem outra coisa que a gente vai trazer visualmente mais para frente nesse álbum, são as colagens, né? Então a gente estava meio que estudando nossas possibilidades ali, mas com menos recursos disponíveis, porque a gente estava isolado, cada um dentro da sua casa, isso coloca algumas limitações para a gente, até criativamente, a gente não vinha nem ensaiando, por exemplo, na pandemia. Então, teve essa questão que mudou muito de um álbum para o outro. E a nossa evolução, eu acho que foi muito natural, assim. A gente é uma banda que não, em nenhum momento a gente acelerou muito as coisas. Eu acho que isso até é um mérito da Pois é. A gente está completando 5 anos de banda e é muito estranho, porque a gente não sente que a gente faz isso há 5 anos, né? A gente andou muito devagar, o que também, de novo, é muito difícil nesse tempo de redes sociais, e tem seu preço também, né? Se a gente acelerasse o processo, provavelmente a gente teria uma popularidade maior agora, enfim, né? A gente sabe que as coisas funcionam um pouco assim a partir do volume, né, com que você produz. Então, eu acho que o mérito foi a gente evoluir naturalmente, a gente não pesar muito, assim, em termos de agenda para cada um, assim, tá todo mundo querendo sobreviver primeiramente, assim, né, então
a gente tentou ser uma banda que não coloca muita pressão no processo criativo. Mas acho que a Ká também pode falar de outros aspectos Claro. dessa, desse processo. Falar, Camila. Uhum. Eu acho que é muito isso, assim, eu diria que o que muda tem a ver com o amadurecimento mesmo, assim, eu acho que a gente também está mais velho, né, desse tempo que passou, a gente sente isso, assim, né, esse envelhecer e amadurecer, então acho que tanto quanto pessoas como artistas, a gente tá mais maduro, tem mais clareza do conceito do que a gente quer falar, do que a gente quer entregar, até sonoramente, assim, né, a gente está mais tecnicamente, tanto sonoramente, eu acho que mais alinhado, então é realmente, acho que naturalmente a gente foi amadurecendo mesmo. Sim. E essa pressão que o Lucas mencionou, né? Tem muito a ver com o mercado musical também, né? Porque, querendo ou não, apesar da gente fazer isso uma arte nossa, é um produto, né? A gente acaba tirando o sustento da banda. Nesse caso, quando vocês estão guiando o projeto de vocês, vocês vão muito mais, vocês cedem muito mais pelo que o mercado pede, ou pelo que vocês sentem que está na hora, que é assim que deve ser. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que a Camila vai concordar comigo, mas no geral a gente vai muito pelo que a gente quer fazer primeiro, assim, né? É, Hum, a gente se cobra em alguns lugares que o mercado cobra a gente, principalmente as redes sociais cobram a gente, assim, agora que a gente vai fazer o lançamento, a gente está meio que se obrigando a publicar, postar todos os dias nas redes sociais, isso já faz umas 3 semanas, por exemplo, mas nossas redes sociais estavam abandonadas até então, né? Então, tem uma série de cobranças no trabalho ali, principalmente nessa parte de divulgação do trabalho, que é muito ruim. Então a gente tenta não deixar isso ultrapassar para a parte criativa, pelo menos, sabe? A gente tenta, a gente faz músicas que a gente goste de ouvir, né? Em primeiro lugar, assim, a gente é uma banda muito eclética em termos e muito diversa em termos de cabeça musical, assim. Cada um de nós quatro ouve um universo de coisas muito diferentes. A gente uhum, até em algum momento na adolescência partiu de um mesmo lugar, do rock, e a Ká um pouco mais puxado para o indie, eu, o Gu e o Hash um pouco mais puxado para o emo, mas a gente partiu desse lugar do rock na adolescência, né? Do sim. rock que estava tocando na época. Mas aí depois eu fui ouvir muito mais música brasileira, o Gu também passou a ouvir muito mais música brasileira, o Hatch foi ouvir ritmos até mais pesados, assim, do que era o hardcore, e a Ká também ampliou o leque dela de música indie, de música brasileira também, então a gente já tem uma coisa muito diversa. Se a gente for colocar mais um elemento que é de responder ao que as pessoas querem ouvir, a gente não vai fazer alguma coisa que a gente goste, sabe? Porque já é Sim. difícil conciliar o que todo mundo gosta, né? E aí Uhum, vai conciliar mais esse novo elemento. E também eu acho que tira um pouco da honestidade, né? Da autenticidade da música, trazer isso, sabe? A gente não tem nenhuma música que fala, nenhuma música romântica nesse álbum, né? A gente sabe que funciona. Há 1000 anos a música romântica funciona, né? sim. Então, foi uma escolha que, assim, a gente não teve vontade de compor isso, pelo menos nesse período, né? A gente já fez músicas românticas e tal, mas a gente não teve nenhuma vontade de fazer isso agora. Então a gente tenta não se deixar levar, assim, pelo que a gente acredita que as pessoas gostem, a não ser nesse momento de divulgação. Aí a gente tem que pensar em formas de divulgar que ajudem as pessoas a se conectarem com a gente. E ao mesmo tempo não traia a nossa personalidade, né? Então Sim. é outro exercício criativo que a gente tem que fazer para dar conta de produzir conteúdo, por exemplo. Sim. Eu acho que respondendo assim, se a gente fosse responder a demanda de mercado, acho que a gente não teria uma banda de rock, porque não acho que não tem uma demanda assim, né? Eu acho que a gente teria virado talvez um duo de uma nova MPB, talvez um sertanejo, né? Não tá muito em alta, na verdade, né? Mas banda de rock é uma coisa que nunca morre, né? Dependendo, né? Você vê que teve um auge lá nos anos 80, 90 e até hoje continua aí. Essa questão também. Isso é verdade. É, Sempre tem novas bandas surgindo, né? O pessoal não desiste, a gente não desiste também. isso aí. E vocês mencionaram que as letras da música, né, elas refletem temas existenciais, né, interesse por filosofia, psicanálise. Como esses estudos acabam influenciando a forma que vocês abordam a composição?
Eu acho que influencia muito na nossa visão de mundo, assim, né? Eu acho que são temas que falam sobre isso, assim, né? Sobre o ser humano, sobre a cultura, sobre a sociedade. Então, acaba sendo o filtro mesmo que a gente vê as coisas, então acaba sendo também o filtro que a gente usa para compor coisas, para não só da composição, né, mas acho que toda a comunicação também com o público que a gente posta nas redes sociais, acho que acaba contagiando, né, de certa forma, a gente não consegue diferenciar muito as coisas, né, então acaba sendo uma parte muito fundamental nossa, assim. Sim. E eu estava até conectando com a pergunta anterior, né, essa questão da influência da filosofia, da psicanálise, assim, e a gente, justamente, eu percebi esses dias que a gente fala sobre coisas que não são muito populares, né, eu tenho a impressão de que a boa parte das escolhas que a gente faz ao longo do nosso dia, sei lá, todos os streamings que a gente paga, o tempo que a gente passa nos feeds e nas redes sociais, e na Netflix, enfim, a gente faz de tudo para não pensar nessas questões existenciais, né? E a gente resolve fazer uma música baseada nisso, né? Baseada em temas que muitas vezes as pessoas querem evitar a todo custo. Mas, assim, são interesses que a gente tem, né? São coisas que a gente gosta de estudar, que a gente gosta de aprender. Então, nossa música não poderia também trair a gente nesse sentido, assim, da gente escolher a temática a partir do que o que a gente acha que as pessoas gostariam. E, gente, como vocês falaram, estão investindo mais em marketing, né, pela primeira vez, né, assim. E a parceria com a Maran tem ajudado alguma coisa junto com esse selo? Cara, bastante, assim, a gente tomou essa decisão de, na verdade, estar num lugar onde outros artistas estão, muito para a gente apresentar nosso trabalho para outros artistas, conhecer o trabalho de outros artistas, pensar em possibilidades de colaborar futuramente. E nesse sentido, a gente está aqui conversando com você também, graças à conexão do Rick, né? Então, é uma forma da gente circular um pouco mais no mundo, assim, e a gente gosta dessa parte, assim, do exercício de criar, né? A gente não gosta muito das demandas das redes sociais e tal, mas tem uma parte boa nisso que a gente está chamando de marketing, que é justamente conhecer pessoas, né? Que é justamente se conectar com pessoas. Então, a gente tenta fazer esse exercício de simplesmente entender tudo como uma grande conversa de bar, sabe? Uma forma de conhecer gente nova, de refletir sobre coisas que a gente gosta, de conversar sobre coisas que a gente gosta. Então, a gente tem encarado um pouco assim. Legal. E nesse caso, como tem sido o retorno desse novo público? Vocês já tiveram um bom retorno deles? O que vocês estão achando? Cara, a gente tá sentindo um inicial ainda, né? Como o disco ainda vai sair, a gente espera que venha mais, assim, mas a gente já tá sentindo uma coisa boa, de que é justamente estar se conectando nesse primeiro momento com outros artistas, sabe? Com outras pessoas do meio. Então, é mais esses feedbacks que a gente está colhendo, assim, por enquanto. Então, mas a nossa expectativa é justamente, a partir do momento que a gente lançar, a gente propor mais interatividade nas redes sociais, justamente para entender o feedback, né? Entender como é que as pessoas estão lidando, né, com a nossa música. Uhum. E você, Camila, como é que tá sendo? Eu acho que é muito isso, assim, é um momento inicial, a gente está com expectativas de chegar para mais gente. O que a gente mais gostaria é que a nossa música pudesse ser ouvida por mais pessoas, que pudesse chegar para quem se identifica com o nosso som. Esse é muito do nosso objetivo. E aí são essas parcerias que vão dando o caminho também, né? É difícil desbravar tudo sozinho. Então, realmente se unindo com quem tem com mais expertise, assim, abrindo algumas portas, é uma expectativa de que vai ajudar, né? Verdade. E o videoclipe Tempestade, né, é o primeiro que vocês estão trabalhando que realmente tem uma narrativa, né, o ator principal, né, não foi questão da pandemia que vocês falam que gravaram em casa, né? E como foi a experiência de gravar um clipe que o você acha que o público pode esperar desse lançamento? Era mais sendo um projeto que foi melhor desenhado.
Realmente é um clipe que a gente se empenhou mais, assim, então a gente está bem ansioso para ver o que as pessoas vão achar, porque acho que ficou um resultado bem interessante, e foi uma proposta que deu para trabalhar muito esse aspecto da criatividade, assim, de pegar, de realmente contar uma história. Então a gente não tinha testado nada nesse sentido, né, até então, tinham sido produções um pouco mais caseiras, né, acho que todos os outros clipes, teve um ou outro ali que talvez que teve uma produção um pouco assim, mas que era muito foco mais tradicional, né, de filmar a própria banda tocando, então a gente realmente escolheu fazer algo diferente e que ficou, acho que um resultado muito bom, né, a atuação do ator principal ficou ali muito interessante, então acho que o público pode esperar realmente um bom videoclipe, assim, eu diria, acho que o nosso melhor videoclipe com certeza é Tempestade, então vai vir em breve e a gente está ansioso aí para ver o que o pessoal vai achar também. E só complementando a Kai, trazendo um pouco dos bastidores, assim, a gente fez esse clipe com o Gus Sasso e a Nath Ferreira, né? Foi basicamente essa a equipe de produção, eu, a Kai, o Gus Sasso e a Nath. A gente primeiro fez o roteiro foi muito construído coletivamente, o Sasso que passou para o papel, mas a gente construiu muito, assim, num brainstorm que eu até falei para o Sasso depois, que foi, assim, para mim, o melhor brainstorm da minha vida, porque meio que as pessoas a gente foi falando e se complementando, e depois ele veio com uma coisa super mastigada, assim. É um clipe que, apesar de ter uma narrativa, ele ainda é conceitual, né? Ele ainda ele não tem uma explicação clara, assim. A gente não se preocupou muito com isso, mas a gente quis retratar justamente essa coisa da transformação. E aí chegou o Aruan, que foi o ator, né? Que está protagonizando o clipe. E ele também somou muito, assim, a gente passou uma madrugada ali trabalhando, um dia inteiro, na verdade, foram quase 24 horas ali trabalhando na produção, e a gente conversou muito, assim, durante aquele tempo, a gente ficou conversando sobre como é viver de arte, né, então a conversa foi muito legal, sabe, as trocas com todo mundo, né, com o Sasso, com a Nath, com o Aruan foram muito legais naquele dia, e uma curiosidade, aproveitando, a gente atualmente, né, tá sem luz em São Paulo, em grande parte de São Paulo, estão reestabelecendo aos poucos, Abraço. E foi graças a uma tempestade, que é justamente o nome da música, e no ano passado a gente gravou no dia seguinte de uma tempestade que também deixou São Paulo boa parte no escuro, né, então dessas coincidências, assim, que vão acontecendo, tinha, assim, a gente marcou, obviamente, a gravação com antecedência, mas a gente ficou até achando que poderia cancelar em função de falta de luz, assim, porque muitos bairros de Santo André, onde a gente mora, estavam sem, mas felizmente o lugar ali onde a gente ia gravar tava com energia elétrica. Caraca, tô pensando, será que vocês tiveram alguma culpa nisso, de marcar a gravação logo agora? Eu sinto que a gente tá chamando a chuva, né? De alguma forma a gente tá trazendo esse elemento. Faz música sobre água? Eu sou isso. Mas, gente, isso que o Lucas falou é até uma pergunta que é sempre um assunto interessante, né? Que é viver de arte no Brasil. Para vocês, quais são os principais desafios que estão enfrentando hoje em dia? Cara, no nosso caso, a gente, por questões estratégicas de vida de cada um, a gente acabou aderindo ao carreira slash, né? Que é ter mais de uma função. Eu tenho a sorte de, por exemplo, trabalhar com criatividade nas minhas duas funções, né? Eu sou publicitário, hoje eu trabalho com relações públicas. Enfim, meu trabalho envolve criatividade, produção de texto, então isso de alguma forma me atende e ajuda a pagar as contas. Mas eu já tentei, já não vou falar que eu vivi, mas eu tentei viver de arte por um bom tempo, sendo a minha única fonte de renda, mas em geral eu acabava dependendo dos meus pais, né? Porque a não ser que você consiga um edital e, enfim, né, é uma carreira muito, principalmente quando você ainda não construiu uma base, né, de audiência, é uma carreira que você vai viver uma instabilidade muito grande. E a forma de construir essa audiência é justamente fazendo muitas concessões para os algoritmos, né? Então, de novo, a gente entra naquela questão que é um outro desafio. Quem quer viver de arte hoje no Brasil
precisa necessariamente trabalhar de graça para um monte de big tech, né? Isso é uma coisa que acontece, né? E a própria função de artista e de influenciador vai se confundindo, as pessoas vão um pouco se perdendo no personagem ali que elas criam nas redes sociais. Então, tudo isso atravessa viver de arte hoje no Brasil, pelo menos é a forma que eu vejo, assim. E é boa parte dos assuntos que eu tenho com os meus amigos que são, ou que vivem de música, ou que são atores, vivem de teatro, é sempre essa questão da gente tentar ter que satisfazer a expectativa dos outros, inclusive de outros algoritmos e não pessoas, né? Mas também das pessoas, a gente ter que satisfazer essas expectativas e, ao mesmo tempo, manter uma essência. Eu acho que são essas coisas que eu vejo que são mais difíceis, assim. Fora que é muito difícil do ponto de vista socioeconômico mesmo, assim, não é muito valorizado, não é muito incentivado, né? Isso sempre foi assim. E eu acho que o Brasil é uma pena porque o Brasil tem muito potencial para ser o que, sei lá, a Coreia do Sul está sendo, né? Em termos de produção audiovisual, em termos de produção artística, né? Você vê que o K-pop dominando, os filmes coreanos ganhando Oscar. E é muito por uma política de governo de estimular a produção cultural, né? Então, e o Brasil tem esse potencial, né? O Brasil tem uma riqueza cultural, cada região do país tem suas próprias linguagens, tem suas próprias tradições, a gente tem muito ritmo, né? A gente tem a cara do Brasil no mundo é de um país criativo, mas a gente não se ajuda. Acho que é um pouco assim que eu tenho visto hoje. E você, Camila, qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que é muito parecido com tudo que o Lucas falou. De fato, na banda, nenhum de nós vive exclusivamente de arte, nem viveu, assim, nenhum momento. Então, todo mundo se divide em mais de um trabalho. Então, acho que isso é realmente muito, muito desafiador, porque para viver de arte você precisa, acho que, de muito tempo, você precisa de dinheiro, você precisa de contatos, você precisa, enfim, de muitas coisas. Então, de fato, a gente está em contato com tem muitos amigos artistas, não só do ramo da música, e é isso, assim, até quem vive da arte dificilmente consegue viver de uma coisa só daquilo que gostaria de viver na arte, né? Precisa fazer uma série de coisas. Então, eu acho que isso é muito desafiador, porque desencoraja, às vezes, quando você se dedica bastante, faz uma série de coisas, mas nem sempre ter um bom trabalho ou ser um bom artista necessariamente vai garantir que você consiga viver de arte, né? E é uma coisa que, com outras profissões, não é muito assim, né? Eu acho que você tem talvez um resultado ali mais objetivo, né? Se você realmente se capacitar, se você se tornar realmente muito bom nisso, você vai ocupar esses espaços, mas com a arte tem uma outra lógica, assim, né? Então, isso é bem desafiador. Infelizmente, muitas pessoas acabam ficando tão viciadas nessa visão, né, que param de ver a arte como uma profissão, né? Muita gente tem esse preconceito, né? Tem isso também, de transformar a arte num hobby, na visão de muitos. Total. E é muito difícil até para o próprio artista se assumir. Eu acho que eu nunca coloquei músico mesmo nos momentos em que eu estava me dedicando 100% à música, eu não estava vivendo dela porque eu não rentabilizava, eu não monetizava o suficiente, mas eu estava me dedicando 100% à música e eu mesmo assim colocava publicitário na hora de responder um formulário, sabe? Eu não me via como músico mesmo estando dedicando todo o meu tempo à música, e muito por conta disso, assim, de um olhar que é colocado de que você é músico e mais o quê, né? E para muita gente é o caso mesmo, assim, você acaba colocando a música como hobby por uma necessidade, né? Então, acontece. E, ao mesmo tempo, tem gente que talvez não esteja fazendo arte necessariamente, mas é famoso, e aí é colocado como artista, né? Então, é um pouco confuso, é muito confuso, na verdade, né? Quem não é artista, porque no fim das contas, acho que só a pessoa pode se definir, né? Porque é muito difícil definir o que é, o que não é arte, né? Então, é uma profissão muito nebulosa mesmo, como a Camila trouxe, e que não necessariamente você ser bom garante que você vai viver disso, sabe? Porque tem outras variáveis tão importantes quanto, que por exemplo, a sua capacidade de fazer marketing mesmo, né? Acaba sendo muito mais relevante do que a capacidade de fazer arte para você ser artista, pelo menos no modelo atual que a gente tem.
E mudando de assunto, você chegou a mencionar, né, que vocês venceram o festival, né, em 2021, e que isso acabou colocando vocês do lado do Titãs para tocar. Gente, como é que foi essa experiência e como é que ela ajudou a evolução da banda? É, o tipo de coisa que ser artista proporciona, né? Esses momentos da vida que a gente. É o tipo de sonho que eu nem sabia que eu tinha, mas que eu realizei, assim, né? Que eu nunca Uhum, nem tinha imaginado que eu poderia um dia viver uma cena assim, né? Então, eu acho que para a gente foi muito impactante, né? Assim, de fato, ter a vivência, essa oportunidade de poder cantar e ter isso registrado, assim. Mas teve todo aquele impacto realmente de dar um gás mesmo, de ver, olha, é possível, né, de ter tido um reconhecimento por ter ganhado o festival, ter tido a oportunidade de apresentar a nossa música também, né, além de ter cantado junto com eles, ter performado ali o nosso som. Então, teve muito foi um impacto nesse sentido, assim, de realmente ter trazido uma coisa nova e que permitiu com que a gente seguisse, porque eu acho que se a gente não tivesse, e o retorno também, né, que a gente ganhou um prêmio que viabilizou uma série de outros projetos, e inclusive o lançamento desse álbum ainda uhum. é um resquício do prêmio que a gente ganhou lá atrás, né, então eu acho que tem teve essa viabilização, né, não só a vivência, não só a visibilidade, né, de estar ali a gente passando na TV também, no canal Bis, no Multishow, então plataformas que a gente nem imaginava que a gente poderia aparecer no momento que a gente estava trancado em casa, assim, né, saindo ali um pouco da pandemia, então significou uma grande oportunidade. Pra você, Lucas, como é Total. que foi isso? E a perna, assim, falando na hora ali, a perna nunca tremeu tanto, eu acho, na minha vida, assim. Acho que se eu pular de paraquedas vai comparar com isso, sabe? Porque Sim. não era só o fato de estar tocando com Titãs, mas além de tudo é o contexto da gente tá saindo de pandemia, então a gente não subia em qualquer palco há 2 anos, pelo menos, né? Então a Sim. gente não subia em palco nenhum. E de repente a gente estava subindo no palco do Tom Brasil e tinha o Titãs do nosso lado, sabe? Então a gente nem sabia, a gente nem tinha confiança de que a gente ia mandar bem se fosse um show qualquer, sabe? Uhum. Como é que você vai ter a confiança que você vai mandar bem do lado do Titãs, né? Então, a gente tremeu muito a nossa perna, mas felizmente eles escolheram para cantar, né? A gente, lógico, a gente se adequou ao repertório dos caras, mas eles escolheram para a gente participar da música Flores, né? Que era justamente uma música que eu e a Camila a gente cantou muito na época que a gente fazia barzinho. Então a gente, pelo Maneiro. menos um pouco aliviado, assim, que foi a música dos Titãs que a gente mais cantou na vida, pelo menos. E o bom foi o conselho, né? Lembra do bar. Total. Gente, eu sempre termino a entrevista com uma pergunta mais reflexiva, né? Então, vocês começaram, só para falar, vocês começaram em 2019, né? Que vocês falaram, né? E até agora vocês já conquistaram muitas coisas também, como foi o festival, várias coisas. Lá no início, se alguém falasse que vocês iam chegar ao ponto que vocês estão, vocês acreditariam? Vocês achariam que era possível chegar até agora? Ou não? Eu, falando por mim, de jeito nenhum, assim. É, é muito louco, e a gente estava falando agora como é viver da arte, e tem dessas coisas, assim. A arte pode não ter pago todas as minhas contas até agora, mas ela me proporcionou a possibilidade de tocar com Titãs, né? Então, tem essas maluquices, assim. É, de repente, o Edgar, da MTV, tá curador de um festival que eu tô participando, e ele ouve a minha música, e ele seleciona a minha música para participar de um festival também, e ele depõe a favor da minha música. Então, o cara que era ídolo meu, sei lá, quando eu tinha 11 anos, né, porque todo mundo gostava dos DJs da MTV, né, a gente queria ser VJ da MTV se a gente não fosse músico, né, acho que todo mundo falou, pô, eu poderia fazer isso, né, eu poderia ler um TP e falar sobre as músicas mais ouvidas, enfim, né, era um trampo que todo mundo achava o máximo, né, e de repente aquele cara tá falando da minha música, sabe, então a arte tem essas coisas, assim, de levar a gente para lugares que a gente não pode imaginar no fim das contas, né? Ela deixa a vida um pouco mais imprevisível, né? E talvez isso seja uma coisa
por mais que a gente goste de segurança, a gente goste de estabilidade, é uma coisa que também é mais difícil para quem tem outras carreiras, justamente por ter uma vida tão estável, você já tem um plano de carreira, então você sabe que se você for efetivado, você vai exercer tal função, você tem um controle perfeito da sua agenda, né? Então, isso tem o ônus e o bônus, né? E a gente tem a possibilidade de viver coisas que a gente nunca imaginou. Mas acho que a Cá também pode falar um pouco disso, né, Cá? Fala, Camila. Eu acho que concordo assim, com tudo que ele falou, mas para mim é até outra experiência, assim, porque eu realmente não esperava, né? Os meninos da banda, como o Lucas comentou, eles tocam juntos desde a adolescência, então eles tiveram uma banda que foi relevante também lá naquela época, então eles já vinham de outros sonhos, de outras experiências, e eu não imaginava nem que as músicas que eu compunha, por exemplo, essa de 10 anos atrás, né? Eu nunca imaginei que essa música ia virar, era uma música só de violãozinho ali, só eu tocando. Imaginar que viraria uma música realmente, né, do jeito que ficou, o arranjo. Então, imaginar que estaria mostrando para as pessoas, compondo junto. Aí vai chegando, né, estando num palco com titãs, vai escalando para coisas que realmente não imaginava, né? Tocar no, por exemplo, Festival de Paranapiacaba, que a gente tocou também, foi uma coisa que nunca tinha imaginado. Então, realmente, não tinha a menor ideia nem das coisas mais simples, assim, que é realmente de poder mostrar o que eu componho para as pessoas. Já é uma coisa completamente inusitada, que acho que a Camila do passado nem acreditaria muito, não. Legal, gente. Pessoal, muito obrigado novamente. Adorei entrevistar vocês. E para quem conheceu vocês a partir de agora, onde é que a gente consegue acompanhar a banda? Redes sociais, plataformas? Obrigada, Luca, pelo espaço. Gostei bastante também da entrevista. Para quem quiser acompanhar a gente está nas redes sociais com @poisé.existe. Então, a gente está no Instagram, está no TikTok, tentando começar ali, né, no TikTok, uma presença, no YouTube também. E seguir a gente no Spotify ou nas outras plataformas digitais de música, para acompanhar esse lançamento, que vai ser daqui a 2 dias, né? Vai ser na sexta-feira esse lançamento. Então, pedir para seguir nas plataformas também, fazer o pré-save do álbum, para poder receber em primeira mão e ouvir nosso som. E você, Lucas? Fala uma coisa? É isso, não, é só agradecer mesmo, Luca, o espaço, muito bom te conhecer, trocar essa ideia, estamos à disposição sempre que precisar, e valeu aí, parabéns pelo trampo, eu admiro muito a profissão de jornalista, eu estudei jornalismo por um tempo, acabei me vendendo para publicidade, mas é uma profissão que eu acho... É um colado do outro. Total, hoje em dia está quase impossível separar, né? Tem muitos jornalistas trabalhando dentro da publicidade, tem publicitários que começam a produzir conteúdo que está mais para o jornalismo também, né? Então... É tudo maluco mesmo. O mundo tá maluco. Obrigado, galera. Até a Eu que próxima. agradeço, Luca. Falou.